Galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos estar corrigindo as atividades que foram enviadas para casa. Galera, não se esqueça de deixar o like e também comentar aí embaixo deixando alguma dúvida ou sugestão, tá bom? Então vamos lá. Chegando nas atividades aí das que foram enviados para casa, tem a questão número 1, que fala assim, ó: Getúlio Vargas, depois de outorgar a Constituição de 1934, ampliou sua política intervencionista de modo a ter pleno controle sobre a sociedade e assim impor seu plano político. Discorra sobre 3 características importantes deste governo, indicando como terminou. Então, bora lá. 3 características importantes do governo de Getúlio Vargas, né, desse período de 1934. Nós temos a maior intervenção do Estado, né, maior intervenção política no Estado, e aí nós temos também o sufrágio universal, que entra aí no sufrágio universal o voto feminino, e os direitos trabalhistas com a criação criação do Ministério do Trabalho, a ampliação dos direitos dos trabalhadores, com o objetivo de angariar mais adeptos às suas ideias e garantir uma consolidação do poder. Tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses, e aí aqui, ó, os interesses da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vista à valorização do café. A letra B, do operário, com o objetivo de aprofundar a industrialização. Letra C, dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um Estado forte. Letra D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. E letra E, a burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa. Vamos lá. Dentro dessas alternativas, a alternativa correta é a letra D, das oligarquias dissidentes. Então, quem era contrário, os que não se adaptaram, os que não estavam a favor da oligarquia de Minas e São Paulo, a questão do café com leite, se uniram a outras oligarquias para derrubar o regime do café com leite. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 3. O que foi a Aliança Liberal formada no decorrer do processo sucessório de Washington Luiz? Vamos lá. A Aliança Liberal foi uma coligação, e aí, calma aí, antes de nós começarmos a comentar aqui e ler aqui, essa coligação é que vai gerar a Revolução de 30, que é a que nós acabamos de falar na resposta passada, tá bom? Na questão passada. A Aliança Liberal foi uma coligação oposicionista ocorrida em 1929, formada entre líderes políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para apoiar os candidatos Getúlio Vargas, no caso do presidente, e esta aliança ocorreu em represália ao apoio de Washington Luiz ao candidato paulista Júlio Prestes, ao invés do mineiro Antônio Carlos. O que ocorreu é a aliança mantida entre Minas Gerais e São Paulo, a chamada política do café com leite, contra, né, a política do café com leite. Então vamos lá.
O que que aconteceu nessa situação aqui? Lembrando aí que está nos últimos vídeos que nós postamos falando sobre a Era Vargas, tá? O que que aconteceu? Quando chegou ao final do governo Washington Luiz, ele deveria indicar ele era de São Paulo, ele deveria indicar alguém de Minas Gerais. Ele resolveu indicar fazer uma indicação de São Paulo mesmo, Júlio Prestes. Isso fez com que Minas Gerais se unisse ao Rio Grande do Sul para acabar apoiando Getúlio Vargas para derrubar a oligarquia de São Paulo, tá bom? Questão 4 fala assim: explique as insatisfações dos paulistas com o governo provisório de Vargas. Aqui eu vou listar alguns para vocês. Iria contra os interesses, né? O governo provisório ia contra os interesses da elite paulista, porque a primeira coisa que Vargas fez quando ele chegou foi retirar os poderes dos oligarcas que existiam ali, né, no Brasil. Ele colocou interventores, né, em cada estado. Colocou um governador que não era paulista para governar São Paulo. Era isso aí. Ele botou um interventor que não era de São Paulo. E também não atendia às preferências da oligarquia, né? Então, eles também questionavam que não havia uma Constituição, um favor, né? Um fator muito importante para revolta lá de 1932, tá bom? Questão 5. O período entre as duas grandes guerras mundiais, em 1918 e 1939, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a este período. Então, letra A, New Deal, globalização, guerra do Vietnã. Globalização não é, e guerra do Vietnã aconteceu depois de 1939, bem depois. Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Muro de Berlim. Muro de Berlim e Vietnã muito bem depois. Aí nós temos Guerra Civil Espanhola, nazismo, quebra da Bolsa de Nova York. Olha só. Vamos lá. Nazifascismo, New Deal, crise dos mísseis. Crise dos mísseis não. Doutrina Truman, República de Weimar e Revolução Sandista também não. Então nós temos aqui a questão C, onde o fascismo, assim como o nazismo alemão, né, e também a Guerra Civil Espanhola cresceu da crise, né, política gerada na Europa após a Primeira Guerra Mundial. E também todos os outros fatores tiveram influência direta da queda da Bolsa de Nova York. Beleza? Galera, olha, chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão se dedicando, estão entregando as atividades, estão trabalhando aí. Quero parabenizar a todos vocês e falar que, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e também alguma sugestão. E vá lá, dê uma olhada nos vídeos anteriores para poder esclarecer qualquer dúvida. Eu espero poder ter ajudado vocês. Valeu e até a próxima aula.